dia a todos. Gratidão por estarem aqui num dia tão maravilhoso, tão lindo, né, e abençoado. Vou agradecer a presença de Deus Pai e Mãe aqui, de Jesus, de Mãe Maria, de São Germán, nossos mentores, Irmã Lúcia, e de São Francisco de Assis e dos espíritos que cuidam dos animais. Gratidão a todos. A palestra hoje vai ser sobre São Francisco, mediunidade e libertação kármica. Como se deu essa mediunidade e como se deu a sua libertação. E serve como guia para todos os seres. João Evangelista, da época de Jesus, já estava no plano espiritual quando é chamado por Jesus para descer na Terra. Voltando à Terra, no século XIII, reencarna na Itália, na cidade de Assis, numa família rica, e recebe o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone, que mais tarde passa a se chamar Francisco de Assis. Chegando em um contexto de muitas dificuldades, tempos de cruzadas, inquisição, de sombras e corrupção. A tarefa de Francisco de Assis era trazer um sopro renovador para o mundo envolvido em escuridão. Reviver aquele cristianismo com Cristo, simples, puro de coração. Mas não foi desde o início que ele teve essa consciência da sua missão. Apesar de ele estar muito à frente que os outros, ele também passou por muitas dificuldades, dúvidas, indecisões, assim como acontece conosco. Muitas vezes, quando voltamos do mundo espiritual à encarnação, esquecemos-nos das tarefas às quais nos comprometemos, e a maioria das vezes, iludido pela materialidade, acabamos desviando-nos dos propósitos assumidos com Jesus. É assim que vamos ver um Francisco na juventude, muito distanciado daquilo que era sua tarefa. Estava ele ainda com outras buscas, se tornou um ótimo comerciante, um ótimo festeiro, um ótimo cavaleiro. Tudo fazia com muita intensidade, procurando preencher o vazio que sentia em seu coração, mas acabava por não saciar este vazio, nem mesmo com os recursos que seu pai tinha em abundância. Então ele resolve ir para a guerra como cavaleiro. Lutou como representante da cidade de Assis contra a cidade de Perugia. E acabou prisioneiro. Ele passou um ano na prisão, praticamente quase morreu. Seu pai, Pedro Bernardone, conseguiu trazê-lo de volta e ele ainda ficou um ano na cama, se recuperando dos maus tratos da prisão. Acontece que depois dessa experiência marcante, ele passou a ter um comportamento um pouco diferente. Começou a questionar com o pai os maus tratos que eram dados aos criados. Ele fazia muita coisa que contrariava profundamente o pai, Pedro Bernardone. E a situação foi ficando cada vez mais conflitante, a ponto de que Pedro Bernardone exigiu um julgamento em praça pública do seu filho. Francisco tinha que devolver tudo o que ele gastou e corria o risco de ser deserdado, e para surpresa de todos, o jovem Francisco devolveu tudo, até mesmo a roupa que ele trajava. Ele não queria mais nada da família, nem o nome de Bernardone. E aí, pela surpresa de todos, ele nu foi protegido pela capa do bispo que estava fazendo o julgamento.
Assim, a partir daquele momento, Francisco começou uma nova vida. Andando pelas planícies de Assis, vê um leproso e é impulsionado por uma força a ir ao encontro desse leproso, abraçá-lo, beijá-lo. Aquele gesto tocou profundamente o seu coração. Ele então entra em uma igrejinha com o nome de São Damião e avista um crucifixo diferente onde Jesus parecia ressuscitado. E naquela busca profunda começa a rezar: Senhor, ilumina as trevas do meu coração. Senhor, o que queres que eu faça? E lá ele escuta esse crucifixo que dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Não vê que está toda em ruína? Ele olha e vê a igrejinha caindo, então reconstrói com seus amigos essa igreja e mais 2 igrejas, que também estavam prestes a desabar. E ao reconstruir a igreja de pedra, acontece algo interessante. O próprio Deus reconstrói a casa interior, o coração de Francisco. Assim, ele vai reformando seu coração, sua mente e o seu jeito de viver. A partir desse momento, junto com seus amigos e seguidores, começa a fazer um trabalho de apoio a todas as pessoas necessitadas. Esse trabalho era realizado em território da igreja, até um dia que Francisco resolve ir falar com o Papa da época, Inocêncio III. Inocêncio III ficou muito surpreendido e maravilhado com Francisco, porque ele estava verdadeiramente colocando em prática os preceitos cristãos, que estavam longe daquela riqueza que acontecia no Vaticano. O Papa disse a ele: Francisco, você pode continuar seu trabalho, só que terá que criar uma ordem religiosa. Francisco criou então a Ordem dos Frades Menores, para poder sobreviver naquele mundo da sua época, pois ele queria que a simplicidade fosse a marca do grupo de homens que ele coordenava, para ajudar as pessoas necessitadas. O movimento foi crescendo até que um dia o novo Papa pediu a Francisco para ele ir conversar com os muçulmanos, ser um mediador entre cristãos e muçulmanos. Essa experiência proporcionou uma abertura extraordinária no pensamento de Francisco. Ele foi conversar com o sultão muçulmano de igual para igual, lembrando que Deus não tem religião e que o importante era que eles eram irmãos. Mas enquanto Francisco conversava lá com o muçulmano, querendo terminar as cruzadas, as pessoas da igreja fizeram com que a comunidade de Francisco passasse a viver num convento, pois ele vivia com seus colaboradores ao ar livre, iam onde precisavam de ajuda. Quando Francisco volta do Oriente e se depara com essa situação, vê seus colaboradores instalados no convento, fica desapontado e sai da ordem dos frades menores, porque estava diferente do que ele pregava, que era a vivência plena do Evangelho. Passando um tempo, ele cria uma nova ordem, a Ordem dos Franciscanos. Após todos esses acontecimentos, os seus seguidores começavam a tomar outros caminhos diferentes daquele que ele esperava. Então ele começou a se entristecer, ficar preocupado com o futuro da ordem, com o futuro da mensagem. Então ele vai buscar conselho com aquela que era a sua amiga e companheira desde a infância, Clara de Assis. Clara de Assis, depois de ouvi-lo, diz: Francisco, diz você que já se desposou de tudo, mas na verdade vê que ainda não se desapegou.
Tens ainda, Francisco, uma posse, e é isso que te faz infeliz. Acha que és o dono da ordem dos franciscanos, quando, na verdade, todo o trabalho pertence a Jesus. Você ainda não abdicou do apego da própria obra, do próprio bem que fazemos. Abdica disso, Francisco. Entenda que você foi mais um colaborador, mas que a ordem como trabalho pertence a Jesus, e a primeira instância é a Deus, e aí serás feliz. Quando percebe isso, que ainda tem um apego aos resultados do seu trabalho, ele então faz um movimento interior de libertação e se sente feliz de novo, porque agora era realmente livre. Aprendeu definitivamente a se nutrir do que tinha feito e não do que tinha recebido. É essa caridade que buscamos, a única capaz de nos sustentar no trabalho com Jesus. Aquela que não espera nada em troca, mas também uma caridade que nos enriquece tanto, que nos faz tanto em termos de sentido e de plenitude, que tudo mais se torna secundário. Francisco, então, continua sua peregrinação pelas ruas, mas agora totalmente despojado de tudo, sentindo-se realmente livre, buscando Deus em cada olhar do mais miserável ser. Então estava Francisco a banhar cada um desses seres excluídos da sociedade, doentes, leprosos. À medida que ele lavava as vestes corpóreas, ele estava a banhar a estruturação do lava-pés de Jesus, dando um alicerce de paz profunda, lição de humildade. Um ser de alto calibre energético e espiritual, ajoelhando-se, curvando-se diante de seres tão impregnados de impurezas, imperfeições, desafios, purgando suas estruturas, mas por meio de um ato de lavar, de olhar, de transmitir bálsamos medicamentosos a todos esses seres. E não bastando somente os seres em experiências humanas, Francisco também transita em campos dos animais. Conta a história que havia uma cidade na Itália de nome Gubbio, com um problema muito sério de ataques de lobos. As pessoas estavam muito assustadas, e aí eles resolveram montar um grupo para matar os lobos. E Francisco não concordou e disse: deixa eu ir primeiro conversar com os lobos. Então Francisco foi, dirigiu-se ao lobo principal, aquele que comandava a alcateia, aquele que ficou conhecido mais tarde como Lobo de Gubbio. Francisco dialogou com o lobo dizendo: as pessoas estão com medo de vocês, porque vocês estão atacando-as, e vocês também correm o risco de morrer. Então vamos fazer um acordo, vocês não atacam mais, e os homens garantem os alimentos que precisam. Francisco veio com esse lobo e entrou na cidade de Gubbio. Todos ficaram surpresos e o acordo foi cumprido. Os lobos nunca mais atacaram as pessoas naquela cidade. Na cidade tem uma imagem de Francisco com o lobo para confirmar esse fato histórico. Uma outra curiosidade: na cidade de Assis tem uma estátua de Francisco em estado meditativo. Essa técnica ele aprendeu na sua ida ao Oriente. Agora passarei uma canalização de São Damião sobre São Francisco de Assis. Francisco era um ser que transmitia muita alegria, contentamento, vivia cantando, louvando a Deus, agradecendo. Francisco cantava enquanto estava em sua peregrinação, e o cântico dele plasmava uma ressonância, uma frequência que associava ao cântico dos pássaros, ao cântico dos cães, ao cântico dos gatos e outros animais que o reverenciavam por saber, por meio da frequência de sua entonação, o seu cântico, a pureza de tais seres.
Vocês que porventura estão como tutores de algum animal, por exemplo, o cachorro, olhem nos olhos do seu animal e enxergue Deus ali presente, próximos a vocês. Enxergue mais que um anjo da guarda. Enxergue Deus mostrando e ratificando para vocês o quanto Deus está ali presente sem exigir nada em troca, pois o cão possui um amor ágape. Simplesmente eles amam os seus tutores, por mais que você esteja em estruturas desafiantes de sua vida, preocupações, desafios a serem enfrentados, o cachorro está ali e os cães vêm dos lobos de estruturas ancestrais da alcateia. A fidelidade está presente ali, assim também como os gatos, que têm amor ágape. Esses felinos, ao demonstrarem que o amor não precisa ser pegajoso, nem precisa ser um amor declarado, assim como os cachorros declaram todos os dias. Deus também está ali nos olhos, na presença, ao demonstrar que o amor é livre. Francisco alcançou todos estes patamares, buscando Deus em todos os animais e todas as suas formas de ensinamentos. Percebemos o quanto profundo e emocionante é a vida de Francisco, deixando lições perfeitas a serem observadas e apresentadas a cada um de nós, a vivenciar o essencial do seu propósito, deixando a mensagem que não devemos desistir dos nossos propósitos e da nossa vida. Francisco não desistiu de sua vida, não desistiu de ninguém que cruzou o seu caminho, buscando Deus em toda a sua caminhada. Busquem Deus também em todas as estruturas que vocês experienciam na vida encarnatória. Enxergue Deus em seu parceiro, em sua parceira. Olhem em seus olhos, olhem nos olhos dos seus amigos e filhos. Deus está ali todos os dias ao seu lado. Quem possui gatos e cachorros, dê dignidade na convivência a estes seres que também representam Deus na vida de cada um. Enxergue Deus em todos os olhares, naquele pai, naquela senhora que fica no semáforo da sua cidade, solicitando um ato de caridade e que às vezes você julga. Mas será que realmente, se a pessoa não precisasse, estaria naquele ato de vulnerabilidade total a todos os apedrejamentos? Não cabem a você julgar se a pessoa precisa ou não, e sim cabe a você estender as mãos. No final da vida, Francisco fica tão parecido com Jesus, vive o Evangelho com tanta intensidade, que as próprias chagas de Jesus agora são visíveis em Francisco. Ele vive 2 anos com essas chagas. Ele sente tamanha paz e serenidade, morre reconciliado com tudo e com todos. Agora eu vou falar de uma experiência minha. Quando eu morava em Mogi Guaçu, junto da família, de vez em quando aparecia um mendigo pedindo roupa e alimento. E aí, se o marido estava em casa, daí eu fazia uma bandeja do jeito que eu gostaria de receber, com um alimento, com um suco, com a fruta, com guardanapo, com os talheres, e levava para ele. Aí depois ele tocava a campainha e deixava a bandeja para mim recolher. E aí ele também pedia na minha vizinha, e a minha vizinha nunca dava nada. Então ele assaltou a casa da vizinha 2 vezes, e na minha casa ele nunca mexeu. E aí depois de um tempo eu soube que ele havia falecido. Então, quer dizer, não existe pessoa ruim, né? As pessoas precisam ser valorizadas. Elas precisam se sentir-se, né, sendo consideradas, sendo respeitadas. E é isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada.